Eu falo que Deus sempre nos leva a fazer o extraordinário, só que começando fazendo coisas pequenas. Uhum. A gente acha que o extraordinário é sempre estar marcando uma geração, arrastando multidões. Não, não é. O extraordinário, eu aprendi uma coisa, é você fazer o que Deus te pede, o melhor que você pode. Ó, às vezes o teu melhor agora, o teu extraordinário, é você arrumar sua cama, né? Pra alguém que tá aí, ó, Deus tá falando. Fala, Né? Senhor. Cara, às vezes A G me cutucou aqui, mas não queria falar nada, não. às vezes arrumar a sua cama, às vezes é lavar a sua louça, às vezes você ser o melhor marido, às vezes é você ser o melhor filho. E eu falei, tá bom, Deus, eu só vou viver o extraordinário se eu for extraordinário agora. Então eu comecei a buscar isso até o ponto que um dia, eu comecei a ser representante comercial e na volta de Alvorada para Bela Vista, eu tive um encontro com Jesus novamente. Aí Jesus literalmente entrou no meu carro e eu vou falar pra você. Todo mundo acha, o pastor Galvini devia estar no Xaramaná. Que nada, cara. Pô, eu tava preocupado com os BO que eu tinha que resolver, as contas que eu tinha que pagar, com o cliente que eu tinha que visitar. Só que Jesus entrou no meu carro e quando Jesus fala com a gente, ela é inconfundível essa voz. E sabe, Ecopati, Jesus entrou e ele falou, porque eu ouvi com esse ouvido aqui, e Jesus pegou e falou, filho, o que você vê? Por volta de fevereiro e março, ele falou, falou assim, Senhor, eu vejo uma plantação. Ele falou, o que você vê mais? Eu vejo máquinas trabalhando. Ele me perguntou, veja direito. Eu falei, eu vejo homens trabalhando no meio da plantação. Aí ele me declarou uma palavra que é bíblica. Jesus mesmo um dia falou, ele falou, assim, da mesma forma que esses homens estão colhendo aquilo que não plantaram, eu te mando para você colher aquilo que você não plantou. Ajuste e arruma a tua casa. Entendeu? Na hora que eu fiz assim, eu só me vi em prantos, chorando, e eu fui de encontro. Eu cheguei em casa, eu tinha que fazer visita. Eu cheguei em casa, Copati G, o que Deus falou para mim, eu cheguei a transmitir para minha esposa. Eu falei, o que ela falou? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, amor, Deus falou comigo. Eu vou entrar no quarto e comecei a orar. E ali, depois disso, eu cheguei e falei para ela, amor, Deus tá falando para eu deixar tudo. Deixar meus sonhos de ser advogado, juiz, promotor, não importa. Deixar o trabalho que a gente tem. Pô, como representante, eu era tido como um prodígio. Porque eu era um menino, na época, com 23, 24 anos, eu tinha muitas pastas que muitas pessoas gostariam de ter. Só que muitas empresas me procuravam e depois que eu larguei, passou 4, 5, 6 anos ainda me ligando. Falou, você não tá afim de voltar, não? Inclusive, eu já tinha me tornado pastor, já. Falou, e aí, você não tá afim de voltar, não? Ô, pastor, vem aqui trabalhar com a gente. Eles nem sabiam. Eu falei, rapaz, você não tem ideia, tô no outro tipo de negócio. Tô numa outra vibe. E o negócio se chama A Procura de Almas. Não, de almas. Cara, eu sou caçador de pessoas, de almas. Entendeu? Eu tô colhendo e tô caçando pessoas que queiram viver Jesus. E para resumir essa história, eu recebi nesse período um projeto, que aí entra o Instituto. Deus me falou que eu deveria treinar e aperfeiçoar pessoas. Porque Jesus falou, filho, você acredita no seu chamado? Que aí falando do propósito, daquilo que você falou, né? Você acredita no seu chamado? Eu falei, acredito, foi você que me chamou. Ele falou, se você não acreditar no chamado dos outros, você nunca vai ser parecido comigo. Porque tem uma geração, e boa parte dela, assim como músicos, desejam se afirmar naquilo que Deus chamou. Então, eu sou músico, eu sou adorador, eu sou cantor, eu sou pastor, e muitos não entendem que o que Jesus deseja é que a gente ajude outros a alcançar o objetivo dele, porque é nesse processo que a gente vai sendo transformado na imagem que Deus nos quer, que a gente apresente. Como assim? Eu comecei a transformar do meu chamado, que era músico e cantor, e uma oportunidade de preparar outros para adoração. Eu vi, por exemplo, na igreja, eu sempre fui um cara muito observador, e eu vi que dentro da igreja tinha muita gente que não sabia operar som, não sabia mexer com câmera de vídeo, não sabia tocar, não sabia cantar, mas não sabia porque não é que não queria crescer, é porque não havia um local próprio para ensinar não apenas a fazer, a ser. Sim. Porque lá no CEF a gente fala muito, nós não ensinamos as pessoas a fazerem, nós ensinamos as pessoas a serem. O CEF significa? Centro de Formação de Adoradores.